Olá, muito boa noite. Espero que estejam todos e todas muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma live livre, né? Mais um momento em que nós nos conectamos, em que nós falamos sobre assuntos de espiritualidade, energia, reflexões, mensagens que vêm, né, nesse momento de conexão. Baseados no meu sentir, baseados nas minhas conexões e também nas minhas reflexões pessoais, né? Então, o assunto de hoje, ele é algo que já faz um tempo que eu tenho pensado sobre isso, que eu tenho refletido sobre isso, muito por conta das pessoas que eu atendo, que eu já atendi, da experiência que eu venho obtendo aí a partir dos assistidos, né? E eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em identificar o que é que está sentindo, né? Então, quando nós perguntamos, poxa, mas o que é que você está sentindo? Ah, eu não sei o que eu tô sentindo. Ou o que é que você sentiu neste momento, naquele momento que uma situação X aconteceu? Eu não sei. Eu não sei o que eu senti, eu não consigo lembrar. Ou eu não parei para pensar sobre isso. E às vezes as pessoas até olham para mim com uma cara assim meio esquisita, mas o que eu senti? Como assim o que eu senti, né? Mas isso acontece porque nós não somos acostumados a prestar atenção no que é que nós estamos sentindo. Como é que o nosso corpo, como é que as nossas emoções, como é que a nossa mente está reagindo a uma determinada situação. Então, um dos movimentos importantes para a gente assumir, para a gente começar a perceber, é o que é que eu estou sentindo, quais são os meus sentimentos. Poxa, eu estou com raiva, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou preocupada, eu estou nervosa. Então, observar o que nós estamos sentindo é muito importante para que a gente possa, inclusive, rastrear da onde vem essa dor, da onde vem esse processo que está acontecendo, né? Que às vezes pode ser um processo de ordem mental, emocional, espiritual, algo que já vem de bastante tempo, algo que já começou a existir a partir do momento mais recente. E esse sentir é algo que nos dá esse rastro dessa dor, que nos dá esse caminho de quando esse processo começou. Então, eu vejo que nós todos, né, como humanidade, estamos aprendendo a sentir, porque a gente fica muito no nosso mental, muito no cabeção, muito nas atividades que precisamos executar, nas coisas que precisamos fazer, e às vezes deixamos de lado essas percepções um pouquinho mais profundas e que já estão aqui conosco, já são teoricamente fáceis de acessar, só que a gente está tão voltado para fora que tem às vezes uma dificuldade de sentir, de conectar, de perceber. Então, perceba, né, por exemplo, eu tô, sei lá, tem alguma coisa esquisita comigo, mas procure, né, uma sugestão que eu deixo, definir o que é esse esquisito, né? Poxa, eu sei que eu não tô no meu equilíbrio, eu sei que eu não tô no meu normal, entre aspas, mas o que é que eu estou sentindo? Poxa, será que isso é derivado de uma tristeza? Eu tô triste mesmo? Ou não, eu tô com raiva, ou eu tô ansiosa, que sentimento, que sensação, o que isso causa, por exemplo, no meu corpo físico? Poxa, estou percebendo que toda vez, por exemplo, que eu fico triste, um exemplo, me dá dor de cabeça. Poxa, então isso é um padrão. Por que isso está pegando tanto na minha cabeça? O que isso está querendo me dizer? E a partir daí a gente vai fazendo esse movimento de autoconhecimento e percebendo como que nós vamos reagindo às situações. E é muito incrível porque nós vamos percebendo que muitas situações viram um padrão. Por exemplo, como eu dei o exemplo do sentir-se triste, pode ser que toda vez que a pessoa se sinta triste, vem uma dor de cabeça. Aí, né, depois, por exemplo, quando vem na terapia, ou a pessoa mesmo às vezes consegue chegar nessas conclusões, percebe que, é por algum processo que aconteceu na infância e que tem a ver com, sei lá, uma dor de cabeça que aconteceu, uma doença que teve, né? Tô viajando aqui só para exemplificar. Mas,
esse olhar para dentro e perceber e dar nome aos sentimentos e às sensações ajuda muito nesse nosso desenvolvimento, nesse nosso processo de se conhecer mesmo, né? Poxa, o que eu tô sentindo? Eu nem sei o que eu tô sentindo, porque eu não paro para pensar, não paro para sentir, não paro para perceber, né? Às vezes eu paro muito para pensar e paro pouco para sentir. E quando, então, uma vez eu atendi uma pessoa e quando eu atendi ela me falou uma coisa, né, no falar dessa pessoa, ela falava pra mim, Alice, eu sinto que. E quando essa pessoa, né, ele me falou isso, poxa, eu sinto como é importante, inclusive na maneira como nós vamos nos expressar, nós dizermos, nossa, eu sinto que. Eu sinto que, por exemplo, essa sensação vem desse processo. Eu sinto que hoje, sei lá, vai chover. Eu sinto, eu percebo, tá em mim essa sensação. Então, isso eu achei muito legal e foi uma grande virada de chave, né? Aí tá a prova de que nós, quando atendemos, a gente também aprende muito com os assistidos, né? E depois que eu me dei conta dessa maneira de falar, dessa maneira de expressar, eu percebi o quanto que o sentir é importante e inclusive passei a aderir também o uso desse termo, né, no meu vocabulário do o que eu sinto, né, substituindo eu sinto por eu vejo, eu olho, né, fica muito mais profundo e a gente conecta mesmo com o que nós estamos sentindo. Então, poxa, tô com alguém ali que eu percebo que não tá num dia legal, nossa, tô sentindo que você não tá legal, né? É diferente de você falar, eu vejo que você não tá legal, eu acho que você não tá legal. Não, eu sinto, é a minha sensibilidade, é o meu sentir que se conectou com aquilo que eu tô talvez vendo, né, percebendo, mas que gera essa reação em mim. Então, esse sentir, ele nos dá esse norte. O nosso sentir é uma captação das coisas, uma captação do ambiente. Eu entro num ambiente, por exemplo, e percebo que esse ambiente, sei lá, né, tá meio pesado, meio carregado, me dá uma sensação de nervosismo, por exemplo. Então, quando eu entro nesse ambiente, eu sinto que eu fico nervosa. Poxa, então por que é que eu estou ficando nervosa quando entro nesse ambiente? Porque quando eu entrei lá, aquilo gerou uma reação em mim e manifestou nos meus sentimentos, das minhas emoções, no meu sentir. E é por isso, né, que a gente precisa começar a calibrar aí o nosso dia a dia, as nossas percepções, as nossas autopercepções, olhando muito para o que eu estou sentindo e dando nome a essas sensações, né? E assim, eu coloquei ali no tema da live como meu sentir, minha bússola, porque é muito isso. Poxa, às vezes até, né, talvez você já tenha tido essa experiência também, né? Por exemplo, estou indo, né, de carro para um local desconhecido, que eu ainda não conheço, né? E, por exemplo, né, posso até estar usando o GPS, né, do carro, do celular, mas parece que eu estou sentindo que esse GPS vai me meter em furada, né? E às vezes a gente não respeita o sentir. E aí vai pelo GPS às vezes e a gente se mete em furada. Né? E depois a gente pensa, poxa, por que não respeitei minha intuição? Por que não respeitei o meu sentir? Né? Por quê? Porque a gente ainda não está bem calibrado, porque a gente ainda não está confiando no nosso sentir. E, então, né, esse exemplo, essa brincadeira, né, do GPS e da bússola, mas traz muito disso, né? Por isso que eu coloquei que o sentir é a bússola. Porque, por exemplo, quando, por exemplo, eu fiz a minha transição de carreira, né, de engenharia florestal para trabalhar com terapia, o meu sentir, por exemplo, foi o meu guia. E não quer dizer que eu confiei no meu sentir de primeiro. Quer dizer que eu precisei mergulhar nesse sentir para entender o que ele estava querendo me dizer, né? Para eu poder entender qual que era o caminho que esse meu sentir estava me guiando, que ele estava me orientando. Então, de fato, às vezes a gente não tem essa resposta, né, de maneira imediata, de uma hora para outra, né? Sentir, já sei. Não, às vezes a gente precisa mergulhar profundamente nesse sentir, especialmente quando envolve questões mais complexas, como no meu caso, né? Uma mudança de vida, uma mudança de carreira, uma mudança de caminho. Então a gente precisa mergulhar nesse processo para entender qual é os caminhos, qual é o direcionamento, para onde que eu preciso ir através desse sentir. Né? Porque se eu não estou feliz, se eu sinto que eu não estou feliz,
fazendo o que eu estou fazendo, isso é um sinal de que algo precisa ser modificado, de que as rotas precisam ser ajustadas, de que talvez eu preciso seguir por um outro caminho, de que talvez eu preciso perceber coisas que eu ainda não estou conseguindo perceber. E, de novo, né? A gente só consegue isso se a gente respeita o nosso sentir. Poxa, sei lá, eu sinto que não estou feliz num relacionamento. Mas por que eu não estou feliz nesse relacionamento? Eu era feliz antes e agora não estou mais? Então o que eu devo fazer, né? Ou sinto que, por exemplo, eu não devo fazer uma viagem X. Que eu já estou programada, por exemplo, há um determinado tempo. Poxa, será que é realmente o meu sentir e a minha intuição? Ou será que são medos, fobias, coisas que me assombram, que minha cabeça traz, que querem me impedir de ir, né? Então também às vezes a gente confunde o nosso sentir, a nossa intuição com um monte de bloqueios, crenças e situações que a gente tem e que de alguma maneira às vezes atrapalham também a nossa vida. Então, quando a gente fala que tem esses processos que estão atrapalhando essa intuição e esse sentir, é como se nós precisássemos de alguns movimentos, e aí pode ser, por exemplo, movimentos terapêuticos ou mais profundos, para que a gente possa fazer como um ajuste fino na nossa bússola, porque é como se nossa bússola tivesse um tanto quanto desnorteada, um tanto quanto desajustada, e aí quando nós fazemos esses movimentos de tratar essas sujeiras, digamos assim, essas coisas que estão ali dificultando essa percepção mais clara dos sentimentos, das sensações, né? Então nós fazemos esse ajuste e aí nós podemos confiar nesse sentir, nessa sensação e nessa intuição. E todos nós, né, todos os seres humanos têm a plena capacidade de sentir, de perceber. Quando a gente fala, os 5 sentidos, o que são? São 5 maneiras de nós nos conectarmos com o mundo, né? Principalmente com o mundo externo, né? Então, nós temos a visão, o sentido da visão para nós, obviamente, visualizarmos e termos uma percepção do mundo externo. Nós temos o sentido do paladar, do tato, né? Todos os nossos sentidos, para que nós nos conectemos com o que está no nosso entorno, para que nós tenhamos uma percepção mais ampliada e mais aguçada do que nos envolve, né? Mas um convite, né? E é uma das coisas que nós estamos aprendendo como humanidade, é usar esses sentidos internos também. Por exemplo, o sentido da visão é o olhar-se para dentro, é o perceber o para dentro, porque a gente é muito acostumado, foi ensinado e assim, enfim, a olhar para fora. Então, esses sentidos, eles servem para que nós tenhamos as percepções, para que nós nos conheçamos, saibamos como agir melhor, como lidar com determinadas situações, né? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para nos desenvolver, para crescermos cada qual como um ser único, e quando juntamos todos esses seres únicos que estão se desenvolvendo e crescendo, né, juntamos um grande avanço aí como humanidade. Então, como eu falei, eu percebo que tem as pessoas, e essas pessoas, quando eu falo pessoas, me incluo também, porque às vezes também tenho dificuldade em sentir, né, precisamos ampliar esse nosso sentir, ampliar a maneira como nós olhamos e percebemos as coisas, especialmente os nossos sentimentos e as nossas sensações, né? De modo que quando alguém te pergunte o que é que você está sentindo, não haja, poxa, eu não sei o que estou sentindo, né? Quando alguém, poxa, mas como assim sentindo? Né? O que é que eu estou sentindo? Não, eu sei, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, estou sentindo uma euforia, estou sentindo ansiedade, né? Então, saber definir, dar nome, como se diz, dar nome aos bois, ajuda muito, 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 como eu falei anteriormente, a gente fazer esse rastreio dessa dor, esse entendimento de qual é a causa principal, qual é a causa primordial desse processo. E às vezes, para chegar nessa causa, pode levar um certo tempo. Se nós vamos sozinhos nessa caminhada, pode demorar um pouquinho mais, mas nós podemos chegar lá, né? Mas escrever, por exemplo, né? Às vezes um diário, um caderno, alguma coisa que a gente possa colocar como nós estamos nos sentindo. O que aconteceu no nosso dia para que nós talvez começássemos o dia super felizes e terminássemos super tristes. O que aconteceu nesse dia? Aonde que eu fui? Que pessoa que eu encontrei?
né? O que eu pensei nesse dia? Que pensamentos que surgiram na minha cabeça, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, inclusive de consciências extrafísicas, que pode cada um, né, de acordo com o seu entendimento, com a sua crença, dar um nome diferente, espíritos, seres, enfim, o que quer que seja, nós temos as sensações, né? Quando a gente fala, por exemplo, isso é uma coisa muito importante, né? De pessoas, né? Aquelas que têm a possibilidade, né? Nem a possibilidade, a mediunidade, o dom, como vocês quiserem chamar, a sensibilidade de perceber essas consciências de uma maneira mais clara, seja visualizando, seja sentindo, como quer que seja, né? Todos nós temos essa sensibilidade, né? Alguns em algumas áreas mais específicas, outros em outras, mas isso é inerente ao ser humano. Todos nós temos, a questão é que desenvolvemos em áreas diferentes, de maneiras diferentes, em graus diferentes. E para a gente lidar com esses processos, o sentir também é uma bússola muito importante. Por quê? Quando a gente fala de espíritos, por exemplo, né, se conectando com espíritos que, né, não estão aqui, não são espíritos encarnados como nós, né, espíritos extrafísicos, consciências extrafísicas. E aí, supomos que, né, quem tem a mediunidade de clarividência, né, supomos que a pessoa visualiza um ser, um ser espiritual na sua frente. E às vezes aquele ser, ele pode estar parecendo um anjo, né? Pode estar ali com uma roupa de anjo, com asas, com uma cara linda e, nossa, né? Olhando, né? Com essas percepções mais, digamos assim, menos profundas, aparentemente parece ser um ser muito iluminado. No entanto, né? Se a pessoa que está tendo essa visão, essa percepção, ela não está conectada com o sentir, né, ela pode cair em processos difíceis. Por quê? Porque às vezes, né, esse ser ele pode estar utilizando essa maneira de ser visualizado, né, esses trajes, digamos assim, essa percepção para a pessoa que está visualizando, mas às vezes não são bem essas as intenções. Às vezes o que aquele ser quer não é bem isso, né? Às vezes esse ser não tem intenções assim tão salutares, tão bonitas, tão angélicas, né? E isso é muito comum, né? Porque, veja, né? Aqui no plano terreno, né? Na matéria, como nós estamos, às vezes nós somos enganados por pessoas. Meu Deus, eu confiei tanto naquela pessoa, meu Deus, eu achei que aquela pessoa era uma pessoa tão bacana, nossa, como que eu me deixei levar? Mas é por quê? Porque nós não estávamos completamente conscientes, conectados, atentados ao nosso sentir e atentados aos movimentos que aquilo tudo estava nos levando. A mesma coisa acontece quando a gente fala de consciências extrafísicas, de espíritos e seres desencarnados. Então, às vezes a gente tem uma percepção num primeiro momento, né, uma sensação, um sentimento, uma visualização, mas depois, né, ou quando nós nos conectamos com o sentir, aí sim nós conhecemos a real essência daquela estrutura. Igualzinho acontece quando nós estamos aqui no plano terreno, né, com as pessoas que nós nos encontramos. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente tem uma percepção que a pessoa parece, né, ser uma pessoa maravilhosa, mas depois a gente percebe que não é tão maravilhosa assim, né? Então, por isso, de novo, que a gente conectar com essa bússola aqui do sentir, ela também é uma ferramenta, inclusive, de proteção, de eu me proteger. Eu não me deixo levar por qualquer pessoa, eu não me deixo levar por qualquer consciência, eu não me deixo levar por qualquer papo, né, que passam para mim. Né? Veja, vários, né, golpes, às vezes, que as pessoas caem, né, golpes, né, que são, né, infelizmente, são muito comuns, né, às vezes de ligação, ou, né, pessoas que são ludibriadas. É por quê? Porque às vezes entra num processo, às vezes, de fascínio, ou tá tão assim focada às vezes no resultado que aquilo pode trazer, que às vezes pode ser, né, ilusoriamente muito fácil, que quando vê, acaba caindo numa malha de enganação, numa malha, né, são ludibriadas porque não estavam atentas, porque não estavam sentindo com clareza. Então isso é muito importante. E assim, ó, conectar o sentir, a sensação, aquilo, o que eu sinto quando eu me conecto com aquilo, ok? O sentir conectado com o pensar,
com o raciocinar, né? Com o compreender melhor. Tá, e aí vem as perguntas. Então, primeiro eu sinto, ok, senti que parece uma coisa esquisita, então beleza. Então, agora eu vou usar o meu racional para eu elaborar isso melhor. Tá, então vamos entender. Então, poxa, vou perguntar, então, para a pessoa, né? Ah, supomos nesse caso, né, de uma... que fosse um golpe, né? Então, vou perguntar. Ah, não, isso. Ah, não. Até que daí a gente compreende, não, realmente, né? Aquilo que eu senti está conectado com o meu racional e me trouxe uma proteção, por exemplo. Eu me evitei de cair um golpe, eu evitei de ser ludibriada, eu evitei de ser enganada, né? Então, essa conexão é legal também, né? O sentir e o pensar e o raciocinar. Afinal de contas, nós temos todas essas habilidades para que nós possamos usar todas essas habilidades e usá-las a nosso favor. Porque lembra que eu falei antes que às vezes o nosso sentir, às vezes a gente não consegue confiar no nosso sentir, nas nossas sensações, porque tem um monte de bloqueios aí na nossa bússola que... Opa, travou um pouquinho, né? Mas lembra que eu falei que às vezes a gente tem um monte de bloqueios aqui na nossa bússola que impedem da gente ter clareza sobre os nossos sentimentos e às vezes são embotados de várias outras sensações errôneas, derivadas aí de processos que a gente já passou, de dores, de medos, de anseios, e aí podem nos confundir. Então é por isso que eu falei, né, que se a gente conecta esse sentir e raciocina também, a gente pode chegar numa conclusão, numa percepção e numa ação muito mais assertiva, né? Mas assim, em geral, né, o que eu gostaria de falar sobre o sentir hoje, sobre essa nossa bússola tão especial, sobre a maneira como nós podemos usar, inclusive nas palavras, né? Antes que eu mencionei o eu sinto que, ao invés do eu acho que, eu sinto que, ao invés do eu vejo, né? Eu sinto que, eu percebo, né? Está conectado, eu tô tendo essa sensação. E dá nome para esses sentimentos e dá nome para essas sensações. Tá? Caso alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma questão aqui, fique à vontade para trazer, né, aqui no chat, para que a gente possa trocar ideia também, eu também posso aprender com vocês e ver se isso de alguma maneira está conectando, está trazendo algum esclarecimento, tá? Então, no geral, né, era esse o meu recado de hoje, era isso que eu senti, né, de compartilhar com vocês, de trazer para vocês. Espero que de alguma maneira tenha contribuído, ampliado um pouquinho a consciência, trazido talvez um pouquinho de lucidez. Esse material vai ficar, né, salvo aqui no Instagram. Eu também vou disponibilizar ele através do podcast, né, do Jornada do Ser, que está disponível no Spotify, em várias outras plataformas de podcast. Para quem não conhece podcast, é como se fosse, como a gente diz, né, um programa de rádio, que você pode ficar ouvindo ele sem precisar necessariamente estar, né, observando o vídeo, né? Então é bem legal, às vezes para quem viaja ou para quem não está podendo enxergar, mas está podendo ouvir, é uma plataforma, é um recurso bem bacana de utilizar. Tá? Também deixo no canal do YouTube, né, que tem o meu nome, Alissa Maila, Terapia Integral, para quem quiser conferir, né? Em todas essas plataformas tá todos os vídeos, tudo que eu já tenho publicado até aqui, né? Já estão com mais de 70 vídeos, 70 áudios também no podcast. Então, se vocês quiserem conhecer, fiquem muito à vontade. Se quiserem compartilhar com outras pessoas, se acharem que esse conteúdo, essa informação é válida, né? Fico muito feliz, também muito agradecida. E desejo a todos, a todas, um grande abraço, o meu carinho, o meu respeito. E qualquer dúvida, qualquer situação que queiram compartilhar, fiquem muito à vontade para me procurar, tá bom? Então, um grande beijo a todos, uma excelente noite, uma excelente semana e nós nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau.